Olá, terceiro ano, bom dia. Vamos começar aí a aulinha de português, manual, página 41. Seguindo o exemplo de Ana Maria Machado, Dulce começou um diário, mas teve algumas dúvidas de algumas palavras. Reescreva o texto dela, corrigindo as palavras que estiverem incorretas. Então, aqui nesse textinho, nós temos algumas palavras que estão incorretas. Vocês vão fazer a leitura e escrever no caderno de vocês com as palavras da forma correta. Página 42, Hora de Aventura, SOS, para começo de conversa. No último feriado, o avô de Marina, ele resolveu levá-la para uma tarde de pescaria na ilha de Itaparica, na Bahia. Mas parece que nem tudo saiu como planejado. Observe a cena dessas páginas e responda ao que se pede. Número 1. O que a Marina está fazendo? Olhem aqui o que a Marina está fazendo. A Marina está pedindo ajuda porque o barco do seu avô quebrou e eles ficaram ilhados. Olha aqui, ó. O barco dele aqui que quebrou e eles ficaram ilhados. Número 2. Observe os balões da fala das personagens e pinte a pontuação que aparece nas frases. Então, aqui tem, ó, SOS. Então, tem uma pontuação aqui, né, que é a exclamação. Vocês vão aqui pintá-la. E aqui mais embaixo tem também uma pontuação, né? Ó, tem interrogação, tem ponto final e ponto final. Número 3. Agora copie cada pontuação nos quadrinhos abaixo e em seguida escreva o nome delas. Então, as 3 pontuações que vocês pintaram ali em cima, colocar aqui, desenhar nos quadradinhos e escrever o nome. Número 4 é somente oral. Parece que Marina e o avô levaram um livro para o passeio na ilha. Se você estivesse com ele nessa viagem, qual livro você gostaria de ler, de levar? Explique o porquê da escolha. Então, pensem aí, se vocês forem para uma viagem de barco com o avô de vocês, ou com o papai e com a mamãe, que livro que vocês gostariam de levar para ler? Aventurar-se. Quando o barco do avô de Marina, o velho Chico, estava chegando à ilha de Itaparica, ele olhou e ouviu-se um barulho vindo do mar. Preocupada, a menina enviou uma mensagem à sua avó. Enquanto aguardavam socorro, o vovô Francisco pegou o livro que haviam levado na bagagem, Robinson Crusoe, e começou a ler para a neta. Então, este foi o livro. Na número 1, que também é somente oral, Robinson Crusoe é o nome da personagem principal do livro que Marina e o avô levaram à ilha. Ele mesmo narra diversas aventuras pelas quais passou em sua vida. Na sua opinião, o que é uma aventura? Você já vivenciou alguma aventura? Caso sim, compartilhe com os colegas. Então, pensem aí um pouquinho o que vocês acham que é uma aventura. Vocês já vivenciaram, assim, alguma aventura? Número 2. Quais as características abaixo são importantes para que alguém seja capaz de enfrentar uma aventura? Coragem, egoísmo, avareza, esperança, precaução, orgulho, covardia e determinação. Vocês vão circular aí quais são as palavras. Número 3. Robinson Crusoe é um náufrago e único sobrevivente da embarcação em que viajava. Ele consegue chegar a uma ilha desabitada, na qual permanece sozinho durante vários anos. Imagine-se na situação da personagem e responda. Náufrago ele foi um sobrevivente, né? Do naufrágio. Quais teriam sido as maiores dificuldades enfrentadas por Robinson Crusoe assim que ele chegou à ilha? O que você acredita que ele teve de fazer para sobreviver? Então, pensem aí um pouquinho o que vocês acham, né? Ele correu algum risco? Será que ele estava preparado? Teve algum imprevisto? Então, essa é somente oral. Pensem um pouquinho na resposta de vocês. Agora você vai conhecer, na página seguinte, a história que Marina ouviu do seu avô. Boa leitura. A primeira aventura. Meu nome é Robinson Crusoe. Nasci na cidade de York, Inglaterra, em 1632. Meus pais tiveram 5 filhos, 2 mulheres e 3 homens, mas colocaram sobre mim a esperança de ver um de seus sucessores formado em direito. Contudo, meu espírito desejava grandes aventuras. Tinha um sonho de viajar e conhecer o mundo todo.
Quando fiz 18 anos, apesar das advertências de meu pai e das suas súplicas, banhadas em lágrimas de minha mãe, decidi-me a desbravar o mar, enfrentando as provações da natureza. A convite de um amigo, iria viajar em um barco até Londres. Não me despedi dos meus pais, nem mesmo pedi a bênção de meus pais, e embarquei para minha primeira viagem. Na primeira noite, enfrentamos uma ventania enorme que agitou bastante o barco e fez com que eu sentisse muito mal. Fiquei aterrorizado e vi aquela situação como uma ação de justiça divina, a partida sem os consentimentos dos meus pais. No dia seguinte, consegui me acostumar com o movimento das ondas e com a rotina de marinheiro. Meus camaradas me deram um apelido de Hobby. E logo em seguida, uma das mais importantes lições do mar, o trabalho incansável em equipe. No sexto dia, ventava muito e fomos obrigados a parar. Enfrentamos ventos contrários por mais de uma semana e não conseguimos prosseguir. Muitos navios foram parados no mesmo ancoradouro que o nosso, a certa distância da costa. Na manhã do oitavo dia, choveu violentamente e os mastros foram recolhidos para evitar grandes estragos. Por 2 vezes os marinheiros suspeitaram que a âncora tivesse se soltado. Por segurança, o capitão pediu: desçam a âncora de salvação, e assim fizemos. Depois de uma rajada de vento fortíssima, o barco se inclinou e ficou preso por uma âncora de um lado e solto pelo outro. Barris rolavam pelo tombadilho e homens corriam para encontrar algo em que segurar e evitar cair nas águas. Meu desespero aumentou quando percebi que até os velhos lobos do mar estavam com medo. Em meio à correria, pude ver 2 barcos próximos que tiveram seus mastros quebrados e um terceiro e uma milha que afundou. Os marinheiros imploraram ao capitão para que o mastro de proa fosse cortado. Até esse momento, eu assistia tudo sem saber como ajudar. Foi então que o marinheiro gritou que o barco estava condenado e outro disse que o porão já tinha 1 metro de água. Recebi dele a seguinte ordem: desça até o porão e ajude a deitar aquela água fora. Enquanto lutava para tirar a água do barco, senti minhas forças renovadas e percebi que desde aquele dia até então sempre cresço nas dificuldades. Enquanto pensava nisso, ouvi os tiros de socorro que o capitão mandou disparar. Quase não acreditei quando um pequeno bote veio nos resgatar. Chovia muito, mas os marinheiros remavam com extrema força e pareciam cansados. Quando se aproximaram, jogamos um cabo com uma boia para prender ao bote. Descemos pela corda. Depois de 1/4 de hora, vimos o nosso barco afundar completamente no mar. O meu coração quase paralisou de medo pelo que aconteceu e pelo que ainda poderia acontecer. Qual seria o meu destino? Pensava em voltar direto para a casa dos meus pais e nunca mais sair da minha cidade. Mas sentia que a minha primeira viagem marítima, por pior que tivesse sido, não seria a última. Então, nascido em Londres, Daniel, ele é considerado um dos primeiros grandes romancistas ingleses. Ele foi jornalista, historiador e poeta. Escritor versátil, produziu inúmeros livros sobre diversos temas, como política, geografia, crime, religião, economia, entre outros, e ele publicou o romance Robinson Crusoe na Inglaterra em 1719. Hora de explorar o texto. Número 1. A história que o Sr. Francisco leu para Marina é uma narrativa de aventura. A personagem principal desse gênero textual normalmente é destemida e não mede esforço para vencer os obstáculos à sua frente. Qual que é o objetivo do Robinson Crusoe? Deu início a toda a sua aventura. Ele queria cuidar dos negócios da família, ele queria viajar e conhecer o mundo todo, ele queria enriquecer ou comprar um barco. Número 2. Que tipo de vida Robinson Crusoe poderia ter tido se houvesse obedecido seus pais e permanecido em casa? Então, ele teria se tornado o quê? Um advogado, né? E vivido uma vida tranquila, porque era isso que os pais dele queriam. Número 3. A leitura deixou Marina bem interessada, principalmente porque o próprio Robinson quem conta o que aconteceu com ele. O Sr. Francisco explicou a ela que quando isso acontece, podemos dizer que a narrativa tem um narrador-personagem, porque o próprio personagem é que narra a história. Sabendo disso, faça o que se pede. Na primeira frase do texto, sublinha as palavras que permite concluir que o próprio Robinson Crusoe que é o narrador. Então, bem aqui, no primeiro parágrafo aqui, tem 2 palavras
que fala que ele é o próprio narrador, que é o meu, né? Meu nome e nasci. Então, mostra que ele tá falando dele mesmo, né? Letra B. Reescreva as frases cujas palavras sublinhou no item A, como se você tivesse narrado a história de Robinson Crusoe. Então, se você tivesse narrado, você não falaria meu nome, né? Nem falaria nasci. Mudaria. Então, para vocês reescreverem aí. Número 4. Quem oferece a Robinson a possibilidade de sair de casa e embarcar em uma viagem? Pinte a opção correta. O pai do personagem, um amigo do personagem ou a mãe do personagem? Bem fácil essa, né? Número 5. Em sua primeira viagem marítima, Robinson teve problemas que foram rapidamente superados. Relacione os fatos descritos pelo marinheiro ao período em que ocorreram. Na primeira noite que ocorreu e nos dias seguintes. Então, ele acostumou-se com a rotina de um marinheiro e o movimento das ondas. Foi na primeira ou na segunda noite. Ele sentiu-se mal na primeira ou na segunda noite. Ele enfrentou uma ventania na primeira ou na segunda noite. E ele recebeu um apelido de Rob na primeira ou na segunda noite. Então, numerar com o número 1 ou o número 2 as alternativas. Número 6. Nesse primeiro contratempo, que ocorre em seus primeiros momentos do navio, percebe-se que o personagem principal ele fica aflito, né? E sente-se culpado. Qual é o fato que motivou esse sentimento de culpa dele? Por que ele sentiu culpa? Lembram lá que ele sentiu culpa porque ele foi embora sem a permissão dos pais dele. Número 7. Lendo a história, Marina percebeu que a sorte de Robinson começou a mudar a partir do 6º dia de mar. O que aconteceu nessa data que prejudicou a viagem planejada? Então, no 6º dia, o que aconteceu com o navio? Ventava muito, ele foi obrigado a parar, impediram ele de continuar. O que aconteceu? Letra B. Como que esse evento difere da ventania da primeira noite? O que tem de diferente, né, da ventania da primeira noite? Lembra que ele falou que até mesmo os velhos lobos ficaram com medo. Então, até mesmo as pessoas que tinham muito tempo de mar, né? Os marinheiros que tinham muito tempo de mar, ficaram com medo. E na primeira noite eles não ficaram, né? Número 8. Qual foi a ordem que Robinson Crusoe recebeu para ajudar a salvar o barco? Sublinhe no texto. Então, vocês vão no texto e sublinhar lá no texto. Número 9. Outro fato que a menina notou foi a sequência de ações emocionantes descritas no 8º dia de viagem. Numeros acontecimentos nesse dia na ordem que ocorreram. Então, vocês vão enumerar aqui de 1 a 4 na ordem que ocorreram. Número 10. Os textos narrativos eles podem ser divididos em introdução, desenvolvimento e desfecho. Primeira coisa que vocês vão fazer, volta lá no texto. E lá no texto tem aqui os quadradinhos, ó. Então, vocês vão numerar, né? Primeiro, segundo, terceiro, até acabar o texto. Numerar todos os parágrafos. Depois, vocês vão colocar aqui quais são os parágrafos que foram a introdução, quais os números dos parágrafos que foram o desenvolvimento e quais os números foram o desfecho. Número 11. A leitura dos textos narrativos ajuda a enriquecer o vocabulário dos leitores. E nesse texto, certamente, você encontrou palavras ou expressões que não costuma usar no seu dia a dia. Marina já conhece algumas maneiras de desvendar o significado delas. Então, é usando um dicionário, né? Então, para praticar, copie do dicionário o significado correto da palavra em destaque aqui no trecho. Então, da palavra milha. Vocês vão pesquisar aí no dicionário o que significa milha. Letra B. Outra estratégia para compreender melhor o texto é buscar o sentido das expressões desconhecidas no contexto, ou seja, por meio da situação que está sendo contada a história. Utilizando esse método, explica o significado da expressão. Desça ao porão e ajude a deitar a água fora. Então, o que está falando deitar a água fora é a mesma coisa que jogar, né, a água que entrou no barco de volta para o mar. E aqui tá, meu desespero aumentou quando percebi que até os velhos lobos estavam com medo. Quem que eram os velhos lobos? Então, vocês vão responder aí também. E aqui, meninos, para finalizar, tá aqui falando para escrever uma narrativa sobre aventura. Então, é só fazer a leitura, essa atividade vai ter que ficar para casa. Vocês vão fazer a leitura aqui e criar aí, escrever uma narrativa sobre uma aventura. E aqui tem todos os passos para vocês fazerem essa narrativa.